A gente já sabe que o Fed ele usa de algumas informações que são cruciais para ele fazer a análise da política de juros. E um deles, obviamente, que é a taxa de inflação americana, que é o CPI, que está aí acima dos 3%, né, que ainda está alto demais, que precisa ser controlado para os 2%. Mas, por outro lado, ele também fala do relatório do desemprego, né, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, que está ali entre 3,7% a 3,9% nesse exato momento, que é considerado muito baixo. Então, esses dois fatores fazem o Fed pensar numa situação onde a economia americana está aquecida demais e que você precisa dar uma segurada nessa demanda. E a gente já falo muito nesse podcast sobre as implicações disso, né, para o resto do mundo e como que isso afeta o restante do mundo. Agora, é muito importante, principalmente agora quando a gente fala sobre uma taxa de desemprego que é bastante baixa e persistentemente baixa, como a gente tem agora, é que quando você avalia os detalhes disso, você percebe algumas preocupações, né? Então, quando a gente vê o último relatório, que a gente teve o non-farm payroll, né, que a gente vai ter isso agora também na próxima quarta-feira, vamos ver como é que vão avançar os números, mas a gente teve um resultado em janeiro de 353 mil vagas criadas de non-farm payroll, que são aqueles empregos que envolvem todos menos empregos rurais, né, em fazendas, como diria o farm, né? E também você tem os private payrolls, que são aqueles que envolvem todos os empregos que são de empresas privadas, incluindo esses nas fazendas, né, ou agricultura, mas que não inclui servidores públicos, né, nenhum desses inclui servidores públicos. Então, esse número do private payrolls veio como 317 mil postos de trabalho que foram criados em janeiro, certo? Então, 353 mil e 317 mil. São duas formas diferentes de você medir, mas em torno ali, acima de 300 mil, pelo menos. Agora, um mês depois, eles fizeram a revisão desses números e viram que não era bem isso. E aí você percebe que aquele non-farm payroll que era de 353 mil, na verdade, ele depois da revisão foi 229 mil. Isso foi uma revisão muito, muito forte do que você veria normalmente, certo? Então você está falando de mais de 100 mil postos revisados, ou seja, postos que nunca existiram. A mesma coisa, ou até pior, aconteceu com os private payrolls, que de 317 mil foi revisado para somente 177 mil postos. Então você teve ali um enxugamento de mais de 100 mil postos de trabalho que simplesmente não foram criados. Porém, não é assim que o mercado funciona. O mercado ele funciona baseado não somente nas notícias, mas na expectativa das notícias. Então, isso acabou não somente tendo uma expectativa de alta, mas ele foi bem acima do esperado pelo mercado. E, obviamente, que o mercado acabou reagindo a isso. Mas um mês depois, você tem essa revisão e ele não causa tanto movimento, né? Ele acaba passando um pouco mais despercebido. E isso mostra um sério problema no próprio relatório do desemprego, que é usado justamente pelo Fed para medir o quão saudável está a economia americana. Percebe o problema? Então, esse problema dos números, da revisão dos números, ele vem tendo revisões cada vez maiores, apesar de ser um procedimento comum e você faz parte, né, da contagem desses postos, faz muito tempo que você não tem uma revisão tão grande, e aí faz você se perguntar o que pode estar acontecendo num momento como esse. Agora, quando você também faz uma análise desse relatório, você vê uma grande disparidade entre os empregos full-time e o part-time. Então você vê uma economia saudável a partir do momento em que você tem empregos full-time, ou seja, aqueles empregos que você vai trabalhar período integral e que você pretende fazer toda uma carreira, né, talvez onde você tenha estudado. E os part-time seriam aqueles meio período considerados os famosos bicos, né? Muitas vezes você pode fazer um Uber, pode fazer uma complementação né, com o que a gente chama de 1099, onde você tem ali uma comissão, né? Você percebe pessoas também que estão aposentadas hoje, mas que resolvem fazer um part-time porque talvez sua aposentadoria não esteja indo muito bem, e tudo isso conta como um emprego, mas você percebe que a quantidade de empregos full-time vem sendo substituída pelos part-time, ou seja, isso mostra que os americanos estão precisando cada vez mais de uma complementação de renda, e que os empregos reais, aqueles empregos que você realmente pode contar
montar para fazer uma carreira, não estão sendo muito fortes, ou seja, isso mascara também um outro problema nesse relatório usado pelo Fed, justamente para a taxa de juros. Isso vai fazendo essa base ficar cada vez mais fraca. Agora no capítulo de hoje tem uma situação que é mais preocupante, que não é por si só um fenômeno muito novo, mas que vem se agravando cada vez mais. E você vê até nas redes sociais muitos americanos reclamando disso, pessoas que tentam enviar ali mais de 100 currículos, fazem uma série de entrevistas para empresas, mas não conseguem emprego de jeito nenhum. E às vezes eles acham que eles simplesmente falharam, que o mundo realmente está muito competitivo e que eles não têm como se recolocar no mercado de trabalho. Mas na verdade você percebe que é uma prática bastante antiética de algumas empresas que vem acontecendo cada vez no mercado, que é chamado de ghost jobs, ou seja, os empregos fantasmas. Você tem empresas que simplesmente estão criando postos de trabalho fake ou literalmente que não existem, ou que se sabe que apesar de ser listado, você tem a certeza de que ninguém vai ser contratado para aquele posto. Mas às vezes você pode se perguntar, mas por que isso acontece de fato? Né? E aí que eu quero destrinchar isso no capítulo de hoje. Então você tem 3 motivos para isso. Você percebe o aumento disso. Primeiro, que é algo estratégico da empresa para redução de custos. Então digamos que você seja hoje um funcionário, que você está bastante estressado, você precisa de ajuda na sua função e você pede para o seu chefe ajuda, porque você literalmente está sobrecarregado com a quantidade de responsabilidades que você tem por aquele mesmo salário fixo. Ou você tem que fazer horas extras para poder manter aquele padrão de trabalho que é esperado pelo seu posto. Só que a empresa ela não tem condições financeiras para contratar mais uma pessoa. É exatamente isso que a gente vai vendo. As empresas elas estão com sérios problemas, não somente com o payroll atual, né, a folha de pagamento atual delas, e elas tentam evitar ao máximo as demissões. Né? Então muitas delas seguram ao máximo para que não sejam obrigadas a demitir, justamente pelos problemas que eu venho falando no meu podcast, né, de todos os problemas deflacionários em relação que vão ocorrendo, sinais deflacionários na economia. Porém, a empresa acaba se voltando para aquele funcionário e no objetivo de mantê-lo por mais tempo, ele acaba criando uma vaga fake e anuncia essa vaga. Isso acaba trazendo um certo alívio para aquele funcionário, porque dá a impressão de que, olha, eu vou te dar ajuda logo em breve. Logo em breve você terá outros colegas de trabalho que vão poder dividir essa carga de trabalho com você. Só que os meses vão passando e não acontece absolutamente nada. São feitas entrevistas e a empresa acaba ganhando, né, comprando um tempo, justificando que não conseguiu uma mão de obra qualificada, certo? Então isso acaba comprando tempo, mas é claro que você percebe que isso é uma coisa que é paliativa e que é muito temporária, e chega um momento que você se pergunta por que ninguém foi contratado ainda, né? Continuo precisando de ajuda, e isso aumenta o estresse dentro das empresas. Agora, a razão número 2, você percebe que muitos managers que fazem a contratação de pessoas, teve até uma pesquisa que foi feita com 100.000 gerentes de contratação nos Estados Unidos, né, hiring managers, foi detectado que 50% deles admitiram ter criado listagens fakes de vaga de trabalho para poder manter um pool de talentos à disposição da empresa a qualquer momento. Então você acaba criando ali todo um esforço para ter os currículos atualizados para que, caso eles abram aquela vaga de trabalho, aquele trabalho já esteja feito, né? Então você se mantém ativo, faz aquelas entrevistas, não contrata absolutamente ninguém, mas você tem os currículos de todo mundo que você sabe que recentemente estão buscando por trabalho e faz o seu pool de talentos que você vai poder acionar caso você realmente faça a contratação futura. A razão número 3 que acaba acontecendo são as próprias aparências. Isso pode até ser um pouco mais perverso, né, de você criar vagas de trabalho, acaba dando a impressão aos stakeholders, né, ou seja, todas as pessoas interessadas, sejam eles funcionários, sejam eles clientes, seja ele a mídia, seja ele o mercado, de que a empresa está indo muito bem e que ela de fato busca crescimento, sendo que não é realmente o caso. E essa impressão, é óbvio que isso também afeta
o valor da ação da empresa, né? Você acaba comprando mais ações da empresa por achar que por ela estar buscando milhares de vagas de trabalho ou centenas de vagas de trabalho, ela esteja de fato buscando o seu crescimento. E muitos dos gerentes que acabam fazendo essa contratação, ou gerentes que estão hoje em C-level da empresa, né? COO, CFO, CEO, todos eles têm recompensação ou bonificações baseado no valor das ações da empresa, o qual acaba sendo manipulado por essa impressão de algo que eles não estão de fato fazendo. Então, essa tendência vem sendo uma tendência bastante preocupante no mercado de trabalho americano. Não é nada novo, mas ele vem aumentando bastante. Então, esse é mais alguns dos sinais que fazem com que você tenha que ter uma segunda opinião, né, talvez, sobre o que está acontecendo realmente no mercado de trabalho. Então vai ser muito importante a gente avaliar como que isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Será que isso significa alguma coisa muito significativa para a economia americana? Será que realmente as empresas agora seguraram até o máximo e vão começar a fazer alguma demissão? Ou será que não? Realmente está indo tudo bem e que é só uma questão de tempo, porque nós estamos realmente buscando uma mão de obra melhor para o futuro. Então só o tempo vai dizer, mas é sempre importante a gente avaliar os sintomas para saber exatamente como que as coisas vão acontecendo ao longo do tempo e o que isso vai significar para a macroeconomia. Por que isso é tão importante? Por que isso afeta o mundo e afeta o Brasil? Porque justamente a leitura de relatórios como esse do Non-Farm Payroll ou das vagas que realmente foram criadas, incluindo os Ghost Jobs, pode ser que crie uma falsa impressão de uma economia superaquecida que possa fazer com que os juros continuem mais altos por mais tempo. E aí você vê uma Europa baixando juros, você vê um Brasil continuando a baixar os juros da Selic, você vê um Japão às vezes revertendo aquela campanha de subida de juros, porque não conseguiu segurar aquilo, faz com que você crie mais um diferencial de juros que atrai mais dólares para os Estados Unidos e menos dólares para os outros países. É literalmente uma amplificação do processo do milkshake do dólar, né? Fazendo com que ele fique cada vez mais raro e isso influencia imediatamente o câmbio, o custo e inclusive a inflação dentro do próprio Brasil e obviamente todos os outros países ao mesmo tempo. Então é muito interessante a gente poder ver como que uma coisa local, doméstica nos Estados Unidos pode influenciar a decisão de uma pessoa tão poderosa como Jerome Powell, que tem uma arma na mão de atrair capital e acabar deixando outros países economicamente esgoelados, criando inclusive problemas políticos. Percebe como a macroeconomia ela acaba envolvendo coisas que a gente nem imagina que possam ser correlacionadas. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A gente vai ver como é a próxima reunião agora, que deve ter essa semana que vem, de números atualizados do payroll, mas principalmente ficar atentos de não comprar esses valores de face, né, na forma que eles recebem, mesmo que o mercado se movimente muito. Espere mais um mês e veja se a revisão vai ser tão grande como foi no passado ou se a gente começa a voltar para uma média mais aceitável, ok? Então, mais uma ferramenta para você poder avaliar ao longo do tempo o que vai acontecendo na economia americana e como que isso pode afetar a sua vida no Brasil.